A mulher que me ganhou para Jesus. Missionária Fabiola. Vai ser bonita assim lá em casa, rapaz. Tá difícil hoje. Ai, meu Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Acho que tem uma unção de alegria aqui hoje. Glória a Deus. Eu quero, desde já... Fica de pé rapidinho. Pega a sua Bíblia aí, enquanto eu vou falando aqui. Desde já agradecer. Louvar a Deus pela vida do pastor Ronai. Glória a Deus por essa igreja. É o ex-Funabem. Ex-Funabem. Vai quem adora caguetar os outros. Meu Deus do céu. Vai entregar o rolo todo. Glória a Deus. E é bom estar aqui nessa noite com você para louvar o Senhor. Amém? Adorar Ele. Ele é digno de ser adorado. Então estamos aqui por isso. Abre a sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo 1. Eu vou compartilhar rapidinho uma palavra. E compartilhar um pouquinho daquilo que Deus ele fez e tem feito na nossa vida. Para você, para edificar a sua vida nessa noite. Amém? Êxodo, o capítulo 1. Eu vou ler o versículo 7 em diante. 7 ao 10. 3 versículos. Quem achou diz amém? Diz assim: Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Versículo 10, vou repetir. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Quem pode dar um glória a Deus? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e soberano Pai. Senhor, aqui estamos nessa noite, Senhor, alegres por estar na Tua presença. Senhor, Deus vivo e Deus santo, eu quero te entregar este momento nas Tuas mãos. É o momento da Tua palavra, Senhor, que eu sei que também é um momento precioso. Senhor, Deus vivo e Deus santo, eu sei que Tu já tem falado conosco. Senhor, eu sei que Tu estás aqui neste lugar, porque estamos aqui reunidos no nome que está acima de todo nome, ó Deus. E Tu disseste que todas as vezes que reuníssemos no Seu nome, Tu estaria presente, e aqui estamos. Eis aqui essa palavra, eis aqui a minha vida. Eu não tenho, se do alto Tu não derramar sobre mim, mas eu estou aqui mais uma vez, Senhor, disposta a ser usada pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra ela possa penetrar nos nossos corações. Senhor, fala comigo nessa noite, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, fala com o Teu povo, Senhor, com a Tua igreja que aqui está, porque todos que aqui estão precisam ouvir a Tua voz. Aguça os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração para receber a Tua mensagem nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém? Você pode dizer um amém? Ligado na terra, está ligado no céu. Senta e, se você puder, aplaude bem forte a Jesus que está aqui. Eu quero compartilhar com você rapidinho, tem poucos minutos, mas eu creio que vai ser o suficiente para Deus falar com você nessa noite. E a minha intenção, a intenção do meu coração é edificar a tua vida, através do meu testemunho e do testemunho do Vaguinho, mas vou tentar dar uma resumida. Mas antes que eu possa entrar nisso, eu preciso compartilhar isso aqui com você, porque uma coisa está ligada na outra. A Bíblia diz no capítulo 1 de Êxodo que José, ele já tinha falecido, mas depois da morte de José, o povo de Israel, ele cresceu, ele se multiplicou em grande número. E a Bíblia diz que se levanta um faraó que não conhecera José. E faraó se levanta
um novo faraó, não é o mesmo do tempo de José. E quando ele olha para o povo de Deus, ele entende que o povo de Deus está crescendo, que o povo de Deus está se multiplicando. Então ele vai olhar para os egípcios e vai dizer: eu preciso fazer alguma coisa para parar esse povo. Porque eles não podem continuar se multiplicando, senão vão se juntar com os nossos inimigos e vão vir contra nós. E a Bíblia diz que Faraó, ele vai dar uma ordem. E a ordem é que Israel fosse afligido, a fim de que eles não continuassem crescendo, se multiplicando. Essa era a intenção de Faraó. Só que a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, quanto mais Israel, o povo de Deus, era afligido, mais eles se multiplicavam. Glória a Deus. Quanto mais eles eram afligidos, o capítulo 1, versículo 11 diz que puseram sobre eles tributos para afligirem. Mas quanto mais afligidos, mais se multiplicavam e mais cresciam. A intenção de Faraó, inimigo do povo de Deus, era afligir Israel, para parar Israel, para de alguma forma não fazer o povo prosseguir. Mas quanto mais afligidos, mais eles se multiplicavam e mais eles cresciam. E eu entendo nessa palavra, eu creio que você entende também, que é muito claro, que quanto mais afligido, mais cresce, né? A intenção do inimigo é afligir para te parar. Mas quanto mais afligido você percebeu, que mais você cresce. Quanto mais afligido você percebeu, que mais você se multiplica em força. Glória a Deus, quem sabe em busca. Porque era isso que acontecia com Israel. Quanto mais afligido, mais eles se multiplicavam. A intenção era parar, mas a aflição, glória a Deus, fazia o povo se multiplicar. Glória a Deus. E, glória a Jesus, crescer. Ou seja, a aflição na minha e na sua vida nada mais é uma forma, glória a Deus, de Deus nos fazer crescer na sua presença. Glória a Jesus. E interessante é que Faraó, ele tem um plano, e o primeiro plano é parar Israel, simplesmente parar. Eu vou fazer eles pararem. Eu vou fazer eles estacionarem no mesmo lugar. Eles não vão avançar, eles não vão prosseguir. Mas, eu repito, quanto mais eles afligiam, mais ele crescia. Quanto mais eles tentavam parar Israel, mais Israel avançava. Glória a Deus. E eu acho muito interessante que o primeiro plano não se cumpre, ele não consegue ter êxito, mas ele não desiste. Faraó não desiste. Então o segundo plano é fazer o quê? É impedir que as hebreias gerassem. Glória a Deus. É impedir que as hebreias, glória a Jesus, se multiplicassem, frutificassem. Ou seja, Faraó vai chegar para duas parteiras. Interessante que são parteiras egípcias, Puá e Sifra, e vai dizer: olha, quando as hebreias derem à luz a uma menina, você deixa que viva. Mas se porventura for menino, a ordem é que vocês matem os hebreus. Glória a Jesus. Mas Deus vai fazer gerar, eu posso entender assim, um temor no coração de duas egípcias. Duas mulheres que aparentemente não era para temer a Deus, mas elas vão temer a Deus. E o que elas vão fazer? Elas não vão matar, muito menos, glória a Deus, não tão pouco as mulheres, muito menos os homens que nasciam. Ou seja, elas vão dar vida. Cada vez que as hebreias davam à luz a um menino, esse menino permanecia vivo. E o que eu entendo que muitas das vezes na minha e na sua vida, Deus vai levantar parteiras, glória a Deus, para que não possa morrer aquilo que Deus ele quer gerar na minha e na tua vida. A intenção de Faraó é matar o seu sonho. A intenção de Faraó é não fazer você dar fruto. A intenção de Faraó é exterminar a tua casa. Glória a Jesus, trazendo para a nossa vida aquilo que está na palavra. A intenção de Faraó é matar. Glória a Deus, eu não consegui parar, então eu vou matar o seu sonho. Eu não consegui te fazer parar, então eu vou te desanimar. Eu não consegui te fazer parar, glória a Deus, então eu vou te desmotivar mais. Deus, que se encarrega e cuida dos seus, Ele levanta parteiras, aleluia, glória a Deus, para guardar a minha vida, a tua vida, glória
glória a Jesus, e prosseguir no propósito de Deus para nós. Aleluia, glória a Deus. A intenção do meu e do teu inimigo é matar, glória a Jesus. Mas eu entendo também que Deus, Ele não quer só levantar parteiras para nós, Ele também quer nos levantar como parteiras para alguém. Será que você consegue entender isso? Essas mulheres, elas vão ser mulheres que vão dar luz. Entenda que eu estou ilustrando para você entender a mensagem. Elas vão dar à luz ações. Não é isso? Mães estavam dando à luz e a intenção do inimigo era matar o filho que estava sendo gerado. Glória a Jesus. Você está gerando alguma coisa na presença de Deus e a intenção do inimigo, matar. Glória a Jesus. Alguém está gerando alguma coisa e a intenção do inimigo, matar. Mas Deus também quer levantar eu e você como parteiras, dar a luz ao sonho de alguém. Glória a Jesus. Dar a luz à vitória na vida de alguém. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Então, aquilo que era para matar, glória a Jesus, fortaleceu. Se cumpre uma frase que se diz por aí, eu já ouvi muito, né? Glória a Deus, o que veio para matar me fortaleceu. Exatamente isso que acontece. O que era para matar os hebreus, o que era para impedir o prosseguimento, glória a Deus, na casa de alguém, glória a Jesus, serviu para fortalecer. Faraó queria matar, mas Deus levantou alguém para guardar, para dar a luz, para fazer Deus seguir o seu propósito. Mas aquilo que era para matar, fortaleceu. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. E interessante, a Bíblia diz que o Senhor vai abençoar as parteiras. Só que o segundo plano não se concluiu e Faraó ainda consegue insistir. E agora qual é o terceiro plano? Vamos pegar todos os meninos, glória a Deus, e vamos lançar no Nilo. E a Bíblia diz que pelo contexto da história se entende que era um desespero. As casas sendo invadidas e pegando os meninos e lançando no rio Nilo. Glória a Jesus. E vamos conjecturar, vamos imaginar, vamos viajar aqui. É alguém invadindo a casa, agora são os egípcios invadindo a casa dos hebreus, pegando aquilo que os hebreus geraram e lançando no rio Nilo para matar. Glória ao Espírito Santo de Deus, guarda isso aí. O rio Nilo, é no rio Nilo que foram lançados os meninos. E a Bíblia diz que uma mulher chamada Joquebede, ela tem um menino. E ela vê que esse menino é tão formoso que ela guarda por 3 meses, ainda que não fosse, né? Para a mãe, todo filho é formoso, não é isso? Glória a Jesus. Joquebede gera um menino e ela guarda esse menino e tenta esconder a todo custo. Quando ela entende que não tem mais como prosseguir, o que ela faz? Prepara tudo. Aleluia. Prepara tudo, coloca o menino dentro daquela arca betumada e vai botar onde? Ela vai colocar no rio Nilo. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. E eu acho muito interessante isso, porque tem que ter muita confiança em Deus. Aleluia. Não dá pra a gente explorar muito isso aqui, mas tem que ter muita confiança em Deus. Para você pegar e ver que não sabe quando você vê que não tem mais recurso. Você não pode fazer mais nada. É exatamente isso que Joquebede está fazendo. Não tem mais como eu guardar, não tem mais como eu esconder. Glória a Deus, aquilo que Deus me deu, não tem mais como eu esconder o meu fruto, proteger. Então agora o que eu vou fazer? Só me resta entregar na mão de Deus e confiar que Ele vai guardar e dar livramento. É exatamente essa a atitude de Joquebede. Até então, aquilo que ela pôde fazer, ela fez. E quando não tinha mais o que fazer, o que ela faz? Com toda a ousadia e com toda a confiança, ela entrega para Deus resolver a situação. O menino está ali naquela arca, glória a Jesus, e você sabe o que acontece? Vai parar próximo onde a filha de Faraó está tomando banho. E é exatamente isso que começa a desenrolar a história da casa desse menino. Porque a filha de Faraó está ali tomando banho, e eu entendo que não foi por acaso.
Glória a Deus. Enquanto tinha uma mãe intercedendo, orando, porque eu imagino que Joquebede estava lá orando, falando com Deus, dizendo: olha, até aqui, Senhor, eu tentei resolver. Até aqui, Senhor, eu tentei fazer alguma coisa com as minhas mãos, mas não tenho mais o que fazer, Senhor. Eu entreguei nas tuas mãos. Essa é a minha imaginação. Joquebede dentro da sua casa, falando com Deus e dizendo: Senhor, a minha confiança está em Ti. Eu sei que Tu és Deus e que Tu has de resolver. Essa é a minha imaginação na confiança de Joquebede. Aí Deus resolve lá na filha de Faraó: desce agora, menina. Glória a Jesus. Desce agora, porque o meu plano não pode ser impedido. Desce. Vai lá tomar banho, glória a Jesus, porque tem glória a Jesus, que vai livrar o meu povo. Na verdade, é Deus movimentando os céus. Aleluia. É Deus movimentando os céus. Ela desce para tomar o banho no rio. Enfim, o menino está ali. Ela pega o menino. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ela pega o menino e ela percebe que é dos hebreus. Tanto que ela diz: dos meninos dos hebreus é esse. Glória a Jesus. O rio Nilo, eu entendo que era um lugar onde muitos sonhos foram enterrados, vamos dizer assim. Certamente muitos meninos morreram naquele rio. A gente não pode fugir disso. Certamente muitas crianças foram levadas, glória a Deus, naquele rio. E eu entendo que qualquer pessoa que olhasse para o rio Nilo ou lembrasse naquele tempo, dizia: rio Nilo era lugar de morte. Rio Nilo era um lugar onde mãe, quando ouvia dizer, chorava. Rio Nilo não era um lugar muito agradável de se lembrar. E isso me chama muito a atenção, porque a Bíblia vai dizer que quando a filha de Faraó pega, glória a Deus, o menino, glória a Jesus, depois que a sua mãe vai criar por algum tempo, glória a Deus, quando ela toma o menino, ela vai dizer: glória a Jesus, o seu nome será Moisés. E quando ela dá o nome de Moisés, ela diz o porquê. Por quê? Porque das águas o tenho tirado. E o Espírito de Deus tem aquecido muito o meu coração acerca dessa frase. Quando essa filha de Faraó dá o nome a Moisés, e ela dá uma resposta que Moisés quer dizer tirando. Ou seja, ela dá o nome de Moisés porque ela diz: das águas o tenho tirado. E de que água Moisés foi tirado? Moisés foi tirado do rio Nilo. Eu sei que na maioria das vezes a água simboliza a palavra, mas aqui no caso do rio Nilo não tem nada a ver com palavra. Eu já disse aqui, rio Nilo tem a ver com sonhos que foram enterrados. Rio Nilo tem a ver com morte. E é onde que Moisés foi tirado? Moisés foi tirado do rio Nilo. E eu fiquei pensando, isso se parece com a minha história. Isso se parece com a tua história. De onde que Deus te tirou? Deus te tirou do lugar de morte. Deus te tirou onde mãe chorava. Glória a Deus. E aí alguém diz: o nome dele vai ser Moisés. Por quê? Porque das águas o tenho tirado. E Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, glória a Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido essa frase muitas das vezes, mas Deus falou no meu coração quando eu vinha para esse lugar: lembra de onde eu te tirei. Aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Quando você olhar para o teu nome, aleluia, quando você olhar para o teu nome, você vai lembrar de quê? Da sua vida, da sua história. Quando eu falo meu nome é Fabíola, glória a Deus, o nome da minha mãe é esse. E quando eu começo a lembrar da minha vida, eu vou lembrar da minha história. Então lembra de onde Deus te tirou. Por quê? Glória a Jesus, porque Ele ainda tem um propósito para cumprir na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você que é crente. Eu tenho uma palavra para você que um dia, quem sabe, se desviou. E eu tenho uma palavra para você que quem sabe nunca aceitou Jesus. Glória a Deus. O Deus de Moisés é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de eternamente. E para você que está aqui nessa noite, lembra de onde Deus te tirou. Glória a Deus. Lembra de onde você foi gerado. Glória a Jesus. Eu me lembro aqui no Evangelho de Mateus capítulo 2, se eu não me engano. É interessante porque a história de Moisés vai simbolizar exatamente a história de Jesus. Glória a Deus. Moisés foi aquele que tirou o povo da terra do Egito. E a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, quando Maria deu a luz a Jesus, quando Herodes, naquele tempo, ficou sabendo o que ele fez,
Ele fingiu que queria adorar Jesus e disse: glória a Deus, quando vocês virem ou falar onde está o menino, fala para mim. Ele foi enganado, os pastores não disseram aonde o menino estava. Ele, enfurecido, o que ele faz? Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Até que ele pudesse alcançar o filho de Maria. E o que estão tentando fazer? Estão tentando matar o filho que foi gerado no ventre de Maria. E o que Deus vai dizer na sua palavra? O anjo desce para José. Glória a Deus, e diz: José, foge. Foge, porque Herodes quer matar um menino. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Foge enquanto é tempo. Mas fugir de quê? Foge do pecado. Foge daquilo que quer matar o que foi gerado dentro de você. Foge daquilo que Deus, Ele gerou no teu ventre para glorificar o nome dEle. Eu me lembro que é lógico que a palavra, quando fala Maria gerou Jesus, todos nós temos que gerar. E como que o inimigo quer matar Jesus na minha vida? Não tem como. O sentido é espiritual. Glória a Deus. Mas Deus ainda está guardando a tua vida, dizendo: foge. E o interessante é que os propósitos, tanto na vida de Moisés como de Jesus, no caso, o que era para matar, na verdade, simplesmente só foi conduzindo Moisés, só foi conduzindo Jesus para o cumprimento da palavra, ou seja, da promessa. Ou seja, toda perseguição, toda aflição, toda situação contrária na minha e na tua vida é só um meio de Deus te empurrar para mais perto daquilo que Ele tem para você. Isso é uma verdade. Glória a Deus. Todas as vezes que você vê, você vai ver aqui na palavra de Deus alguém sendo afligido, a perseguição, você vai ver que simplesmente estava empurrando para mais perto daquilo que Deus queria, mais perto do propósito de Deus. E Deus tirou Moisés de um lugar onde era de morte e transformou a sua vida. E é muito longa essa história. Eu me lembro que o meu esposo, que está aqui, nós nos conhecemos há 22 anos atrás. Vaguinho fazia parte do grupo Os Morenos. Antes de vir a sua fama, e eu descobri, né, que o Vaguinho era viciado em cocaína. Quando eu conheci, eu tinha 15 anos. E eu me lembro que 2 anos depois que nós estávamos juntos, eu descobri que ele era viciado em cocaína. E eu me lembro que, como eu não era crente, eu tentei conversar com o Vaguinho para tentar convencer ele que esse não era o caminho, né? Mas ele dizia que não era viciado, enfim. Até que eu fiquei grávida do nosso filho mais velho, o Júnior, de 19 anos, que tem hoje 19 anos. E quando eu fiquei grávida do Júnior, o Vaguinho estourou no Brasil inteiro com uma música chamada Mina de Fé. Mas se antes de ser famoso, antes de ser conhecido, o Vaguinho já era um homem que não parava dentro de casa. Já era um homem que vivia na noite. Agora você imagina, né, com a fama, com o sucesso, com shows, ganhando dinheiro. E todas aquelas coisas, né, que você já imagina que um artista é submetido. Eu me lembro que ele foi se afastando cada vez mais e depois que o Júnior completou 1 ano de idade, estava no auge do auge, vamos dizer assim, ele resolveu ir embora de casa. Ele foi embora, foi morar na Barra da Tijuca com os pais. E foi exatamente nesse período, quando ele foi embora de casa, que eu fiquei trancada dentro de casa. Quando eu descobri que ele tinha ido embora, eu fiquei com depressão profunda durante 3 meses. Durante 3 meses eu não queria ver o rosto de ninguém, eu não queria sair para a rua e não saí durante 3 meses. Eu só sabia ficar dentro de casa chorando, oprimida, deprimida, cada vez mais. Até que eu estava dentro de casa, nesse processo, né, de depressão. E de repente eu ouvi uma voz começando a conversar comigo, sabe? Dizendo: você perdeu a sua juventude.
E o Júnior tinha 1 ano de idade, eu estava com 19 anos. E aí aquela voz dizia: você perdeu toda a sua juventude, perdeu o seu tempo. Ele foi embora, te deixou com um filho sozinha. Faz uma coisa, pega a chave do seu carro, entra no carro e acaba com a sua vida. Porque se você acabar com a sua vida, acabou o sofrimento. Essas eram as vozes que eu ouvia. E de repente eu fui caminhando em direção à chave que estava em cima da mesa. E não me recordo se cheguei a pegar, só me lembro eu ir caminhando em direção à chave. E quando de repente o meu filho, o Júnior, passou na minha frente assim, correndo. Com 1 aninho, passou correndo. E aí eu ouvi uma voz, uma outra voz que disse assim: você não pode fazer isso. Tá vendo? Você não pode fazer isso. Na verdade, eu creio que o anjo foi lá e catucou o Júnior e falou assim: passa na frente dela agora. Porque foi quando ele passou na minha frente e o Senhor, hoje eu entendo que foi o Senhor dizendo: tá vendo? Você não pode fazer isso. E o que eu ia fazer naquele momento era tirar a minha vida, porque eu estava sendo oprimida por vozes, pela situação que eu estava vivendo. Eu tinha minha avó que era crente, mas eu não queria saber de Jesus. Até que de repente, minha mãe passou e falou assim: Fabíola, o que foi? Eu falei: nada não. Mas ela não sabia que tinha uma voz, hoje eu sei que era o inimigo, conversando comigo e querendo me induzir a tirar a minha vida. Eu falei para ela: nada não. E continuei ali oprimida por algum tempo, até que um dia alguém bateu na minha porta, uma vizinha minha bateu na minha porta. E essa vizinha falou assim: Fabíola, eu queria te fazer um convite. Eu falei para ela: olha, se é para macumba, você desculpa, eu não quero saber mais disso. Porque eu já tinha ido várias vezes na macumba com algumas amigas, e o Vaguinho era macumbeiro, o Vaguinho usava aquele chapéu branco, né? Quem lembra disso? Né? Um chapéu branco, com a roupa branca. E eu me lembro que eu falei para ela: se for para lá, eu não quero mais saber disso não. Na verdade, eu não queria mais saber de nada, né? E ela falou: não, hoje eu quero te convidar para você ir na igreja. E tentei dar algumas desculpas para ela para fugir da igreja. Glória a Deus. Mas não tem como fugir, quando Deus quer não tem jeito. Eu me lembro que aí eu tentei dar todas as desculpas, mas no final da tarde, ela me convidou pela manhã, e no final da tarde, era um culto da tarde, eu estava entrando dentro de uma igreja. Tinha pouca gente ali, era uma tarde de oração, uma roda de oração. E ali tinha um homem de Deus, um pastor naquela roda de oração, ministrando. E ele disse uma frase, palestrando, ministrando, pregando para as pessoas que ali estavam. Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele falou mais uma frase, ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E aquela frase caiu dentro de mim, porque eu estava chorando há 3 meses. Parecia que ele tinha entrado dentro da minha sala, na minha casa, e tinha visto a minha situação. Naquele dia levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus como meu Salvador. A partir daquele dia eu decidi que eu ia servir a Deus e que eu ia buscar pelo meu casamento. Muitas campanhas eu fiz. Foram inúmeras. É muito interessante isso. Muitas campanhas. Acabava a campanha e nada acontecia. Muito pelo contrário. Quando acabava a campanha, parecia que estava acontecendo tudo ao contrário daquilo que eu estava pedindo a Deus. Mas pela infinita bondade do Senhor, eu não desisti. Eu continuei fazendo campanhas e mais campanhas. E eu acho que isso cabe para alguém aqui. Glória a Deus. Continuei buscando a Deus, continuei falando com Deus. E eu disse: Senhor, traz o meu marido de volta. Mas não traz ele do jeito que ele está. Eu quero ele transformado. Eu quero ele lavado no sangue de Jesus. Continuei buscando até que um dia... Muitas das vezes, quando eu saía da oração, o meu telefone tocava e algumas pessoas ligavam para dizer: desiste do Vaguinho, porque ontem ele estava numa boca de fumo. Fabíola, desiste do Vaguinho, porque no dia tal ele estava na prostituição com uma mulher assim. Fabíola, desiste, você é muito nova, você vai continuar insistindo nisso. E eu simplesmente ouvia calada. Mas realmente as notícias eram para me fazer parar. Lembra do que eu comecei a pregar aqui? Essas são as estratégias do nosso inimigo. Primeiro ele começa tentando nos fazer parar. Depois ele tenta matar aquilo que Deus está gerando. Glória a Deus. Mas ainda bem que Deus, se não tiver ninguém, Ele levanta o Espírito Santo mesmo, para segurar na minha e na tua mão, para a gente prosseguir e seguir adiante. Até que chegou o dia 30 de outubro do ano de 2000, vou finalizar.
30 de outubro do ano de 2000, meu esposo estava 3 dias trancado dentro de um quarto de motel. Ele pegou no telefone, ligou para mim para se despedir de mim naquele dia. Eu estava quase um ano frequentando a igreja, buscando a Deus, e eu nunca tinha dito para o Vaguinho que eu estava na igreja, que eu tinha me convertido. Eu escondia dele. Ele não sabia que eu estava orando, ele não sabia que eu estava na igreja, mas naquele dia ele decidiu ligar para falar para mim, encontrar com ele onde ele estava para poder se despedir dele. E quando ele ligou para mim, que eu peguei o telefone, atendi, ele falou: Fabíola, eu estou no Motel Condor, no Meia, eu preciso que você venha ao meu encontro. Peguei o meu carro e fui até aquele motel. Quando eu cheguei naquele motel, o Vaguinho estava sentado numa cama, à beira de uma overdose, à beira da morte. Um copo de uísque de um lado e um prato cheio de papelotes de cocaína do outro. Tinha 3 dias que ele só cheirava cocaína e bebia uísque. 3 dias sem comer qualquer outra coisa, só se alimentando da droga. E ali ele chegou ao ponto de quase uma overdose. Ele entendia isso e ele decidiu pegar no telefone para se despedir de mim. E quando eu cheguei lá, exatamente isso que ele queria fazer, essa era a intenção dele. Como eu disse, ele não sabia que eu estava na igreja. Quando eu vi aquela situação, eu sentei na cama, abaixei minha cabeça e comecei a falar com Deus. E mais uma vez aquela voz falou para mim: tá vendo, você está orando tanto, fez tanto propósito com Deus e ele está morrendo, não adiantou nada. E parece que quando essas vozes vêm, muitas das vezes a gente concorda com ela. Porque o que nos apresenta é o que está diante dos nossos olhos. E a gente se esquece que a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Glória a Deus, mas eu entendo que no meio de um processo, no meio da aflição de Faraó, é meio complicado entender que a gente vai sair dessa. Mas Deus envia sempre o Espírito dele para dizer: lembra da promessa que eu te fiz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Vaguinho começou a se despedir de mim naquele momento. E o Vaguinho falou: Fabíola, eu preciso te pedir perdão, me perdoa por isso, por isso, por isso e por isso. Eu nunca tinha pregado para ninguém, eu nunca tinha falado de Jesus para ninguém. Mas naquele dia, quando ele começou a se despedir com uma respiração ofegante, com a língua enrolada, com a boca torta, o olho arregalado, toda aquela característica de uma pessoa drogada. E ele falou assim: Fabíola, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. E eu falei para ele: eu conheço um que pode te ajudar. E como ele não sabia que eu estava na igreja, jamais entenderia ou imaginaria o que eu iria dizer naquele momento. E ele perguntou: quem é que pode me ajudar? E foi a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus. Foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Ele falou: Fabíola, quem é que pode me ajudar? Eu falei: Vaguinho, eu conheço um e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. À beira da overdose, com a língua enrolada, com a respiração ofegante. Quando eu disse isso, aquele homem que era macumbeiro, glória a Deus, aquele homem que estava lá drogado, à beira da morte, de repente, quando ouviu simplesmente esse nome, levantou as mãos e falou: Jesus, entra agora na minha vida, que eu quero ser um novo homem. E quando eu olho para ele, não tinha mais um homem drogado. Foi imediato. Não tinha mais um homem drogado, não tinha mais uma língua enrolada, um dente trincado. Não tinha um homem falando normal, dizendo: agora eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus. Glória a Deus. Jesus é assim. Aquilo que o homem não pode fazer, ele mesmo faz. Porque se você perguntar para qualquer pessoa que um dia usou droga, ela vai te dizer: se eu passar um dia usando, cheirando cocaína, o efeito dela não vai passar em 1 minuto, em 2, em 3, em algumas horas. Não vai. Agora, tu imagina uma pessoa 3 dias exatamente nessa situação, à beira da overdose. Não tinha mais aquele homem com a overdose, glória a Deus. Tinha um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus, fica de pé. Glória a Deus. O Senhor arranca da morte aquilo que era para destruir. O Senhor transforma em bênção. Glória a Deus. Eu não sei com que propósito você entrou aqui nessa noite. Eu só sei que Deus, Ele está te fazendo crescer, te fortalecendo, para você vivenciar um milagre de Deus. Só quem crê nisso, levanta a sua mão, aplaude ao Senhor Jesus. Eu vou passar para o Vaguinho.